Vênus ingressa em Libra, seu domicílio diurno, mas vamos ter aí um momento meio estranho do Sol com Júpiter. Então, gente, vamos acompanhar essa semana do dia 12 ao dia 18. Em termos de quantidade de aspectos, a semana está bem equilibrada, ela não tem assim uma quantidade muito diferente ao longo dos dias, né? Então, é uma semana equilibrada, a semana em que a Lua está diminuindo a visibilidade, já para finalizar o ciclo lunar. E temos esses momentos importantes. Então, me acompanha aqui até o finalzinho. Aproveita esse momento antes de começarmos a falar dos dias da semana para se inscrever no canal. Dá uma olhadinha se você está inscrito, porque às vezes você pode ter o hábito de assistir os vídeos, mas não está inscrito. Então, aproveite esse momento, né? Também, se você puder deixar seu comentário, puder curtir aí o vídeo, hypar o vídeo arrastando também, agradeço muito, muito, me ajuda a divulgar o canal. O canal é pequeno, né? A astrologia tradicional ela é bem específica e a maioria das pessoas prefere uma visão mais solta, mas aqui a gente trabalha no foco de astrologia tradicional. Vou aproveitar um momento também para convidá-los aqui para a sessão de membros, principalmente você que gosta de estudar astrologia, porque ali é onde a gente aborda num contexto mais técnico mesmo, falando de técnicas da abordagem tradicional, no nível prático e no nível mais teórico também, né? Ou se você preferir fazer cursos, aí é lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br com um cupomzinho de desconto ali de 20%, vale para todos os cursos, tá? A única questão é que a plataforma não é minha, é uma plataforma contratada. Então, no carrinho, quando você coloca o cupom, ele vai oferecer o cupom para um curso, né? Então, se você tiver a intenção de comprar mais de um curso, você pode repetir o processo e adicionar o cupom em todas as vezes, né? Nas suas tentativas aí, tá bom? É isso. Então, pessoal, vamos falar dessa semana? Então, vamos começar aqui. Nós vamos iniciar a semana com o ingresso da Lua aqui, olha, no signo de Câncer, que é o domicílio dela. Isso vai acontecer na madrugada do dia 12, às 3h37 no horário de Brasília. E o ingresso da Lua em Câncer é bom para um domingo, né? Ele é bem acolhedor, ele é reservado, é calmo também, né? Então, assim, para curtir, assim, essa coisa mais aconchegante é bem legal. Ele tem um perfil de reserva, né, e de concentração e habilidade analítica, porque assim que a Lua ingressa aqui no signo de Câncer, vai também ter uma pegada, assim, tem um apelo um pouco mais emocional, mas ela vai aumentando já uma influência, olha só, aqui já aparece, né, do trígono com Mercúrio. O trígono com Mercúrio será no domingo às 19h10. Então, a gente vai pegar quase o domingo todo, né, com o aumento dessa influência. Bom, gente, é legal porque é um perfil assim que para estudar, por exemplo, pode ser super interessante, se concentrar nas atividades. Ele não é para muito diálogo ou aquele perfil mais festivo, né? Como o Mercúrio está num signo mudo aqui, o signo de Escorpião, ele não tem muito essa tendência. Bom, o aspecto é fácil e aí isso vai criando um aprofundamento no clima. E não é um dia corrido, por exemplo, ele não tem muita agitação no ar. Pode ser bem legal também para essas atividades mais reservadas, né? Às vezes, mais proximidade familiar ou até atividades em que você esteja mais concentrado, por exemplo, leitura, assistir filme, estudar. Mas se você estiver trabalhando também, vai sentir facilidade no plano técnico, né? É um perfil bom para olhar pequenos detalhes, né? E não chega a ser assim ríspido, porque a natureza do aspecto é fácil, então ele não cria um clima adverso, assim, né? Na comunicação geral. Ele só não é muito assim para conversa solta, assim, para interação geral, né? Ele é seguro também, né? Bom, a gente pega isso às 19h10 do domingo, e aí depois disso a Lua vai começando a se aproximar do trígono a Marte, né? Porque aqui a gente tem Marte do ladinho de Mercúrio, né? Então, a Lua passou pelo trígono a Mercúrio 19h10 do domingo e chega ao trígono a Marte às 4h07 da madrugada da segunda. Então, mantém o clima do domingo assim reservado, né? Mais fechado. Mas é como eu falei para vocês, como o aspecto é fácil, a gente tem uma tendência a concentrar sem criar problemas, né? Agora, se a gente estiver pensando em atividades muito técnicas, muito práticas, né? Se estiver pensando em atividades assim muito práticas que dependam muito de esforço físico, já não é exatamente legal.
Marte ele tá forte no domicílio dele, só que a força de Marte em Escorpião é uma força de concentração, né? Uma força de estratégia, não é uma força do movimento físico. E então, como ele vai pegar o trígono aqui com a Lua em Câncer também, né, facilita mais esse esforço concentrado. Então, entre o domingo, né, domingo todo e segunda, ali na virada para segunda, a gente tem um perfil que favorece todo tipo de atividade que depende desse olhar centrado, pesquisa, concentração, um esforço mais concentrado. Então, pode ser legal para reparos, para atividades técnicas, para estudos, para leituras, né, coisas mais fechadas, assim. E o clima não é assim aquela coisa empolgada, né? Mas também não chega a ser agressivo e tudo mais. Eu até penso que esses trígonos aqui de sequência da Lua com Mercúrio e Marte pode até ser interessante se você estiver lidando com solução de coisas difíceis, né? Pode até ser uma conversa difícil, até que favorece. Como o aspecto é fácil, lidar com as complexidades e temas difíceis fica até mais fácil, né? Com o clima geral, né? Bom, gente, depois que a Lua passa por esse trígono bem legal, aí ela já vai começar a criar um clima um pouco mais adverso, porque aí ela vai chegando para a quadratura ao Sol, para marcar exatamente a fase minguante, né? E olha, aqui a Lua tá forte, o Sol tá fraco por signos, pela fase do ciclo lunar, ela já não tá mais no ponto máximo da visibilidade, ela tá diminuindo, perdendo visibilidade, tá caindo, né? Como a gente costuma dizer. Então, é uma quadratura que talvez a gente não perceba muito como barulho, agitação, mas para as iniciativas já não é legal. Até porque o Sol, como uma expressão de sucesso, tá num ponto onde ele tem queda, tá numa quadratura com a Lua, já não fica legal. Isso vai acontecer bem no meio da tarde da segunda-feira, às 15h12. E aí não fica assim exatamente favorável para as iniciativas. Agora, como eu falei para vocês, para clima geral, eu não acredito que isso crie problemas, assim, que seja uma indicação adversa, né? Confusa, ruim, assim. Ela não vai ser muito boa para quem tem que lidar com atividades de algum nível de liderança, né? Porque o Sol está bem prejudicado aqui. Esse confronto dos luminares aqui não prejudica só a Lua pela fase, mas o Sol também aqui, né? Bom, depois disso, a gente tem a Lua que vai seguir para a conjunção com Júpiter. Olha, no momento que ela chegar aqui à quadratura, ela já está bem próxima, né? É uma conjunção bem legal aqui com Júpiter, ela tem um perfil abundante criativo. E no meio do caminho, né, entre a quadratura com o Sol e a conjunção com Júpiter, nós temos o ingresso de Vênus aqui em Libra, né? Aí nós temos aqui o ingresso de Vênus em Libra. Bom, para Vênus é super legal. Ela saiu do ponto onde ela tem a queda, né? Estava bem prejudicada, ingressa em Libra. Mas olha, ela vai ingressar em Libra aqui sem nenhum aspecto ainda, né? E quando quando Vênus ingressa em Libra, ela domina os assuntos. Então, o signo de Libra sendo um signo do ar, para Vênus ele é bem tranquilo, né? Aqui a gente tem um perfil de harmonia, de facilidade interativa, tem um perfil muito leve, né? Pensando assim nos fatores de satisfação geral, ele é bem tranquilo, né? É uma fluência do ar, né? Então, para interação é super bacana, né? Um perfil bem tranquilinho, assim, harmonioso, fácil de levar, né? E aí, como eu falei para vocês, Vênus ingressa aqui no signo de Libra e depois a gente tem aqui a conjunção Júpiter-Lua. Essa conjunção de Júpiter e Lua, ela favorece muitas coisas, gente, muitas, né? Primeiro, o plano criativo, os assuntos relacionados ao ambiente místico, religioso, um senso participativo, acolhedor, protetor, humanitário, né? Para atividades assim beneficentes, pode ser bem interessante, independente de quais forem. E é um perfil altamente fértil, né? Pensando no fator da criatividade de maneira geral, tá? Tem profundidade também, tem um perfil qualitativo que favorece a gente cuidar das coisas próximas, melhorar a qualidade do que estiver realizando, e aí sim fica bem legal para as iniciativas, até para aplicar mudanças, né? Tem um perfil muito bom para a aplicação das mudanças, tá? Então, no contexto global, assuntos internacionais, assuntos do ambiente jurídico, assuntos humanitários, né? Temos aí um perfil de facilidade e benefício. E também porque
A Lua veio da quadratura com o Sol, chega à conjunção com Júpiter, depois ela chega ao trígono a Saturno. Então, essa manutenção de clima favorável fica presente aqui ao longo da segunda, bastante coisa na segunda, né? Bom, para fechar ali a noite, né? Olha, a conjunção de Lua com Júpiter é 20h49, mas o trígono entre Lua e Saturno já chega ao ponto perfeito na terça, né? Vai ser às 2h05 na madrugada da terça. Então, a gente vai pegar a noite com essa fluência de trígono, que é bem relaxante. Então, a virada de segunda para terça é bem calma, né? Bem tranquila. Só que aí, o que vai acontecer no meio da madrugada, depois que a Lua passar pelo trígono, é que ela fica um pouco fora de curso. Mas dá para relaxar, né? Porque ela ainda vem em Câncer, né? Então, a gente tem uma madrugada boa para descansar aqui entre a segunda e a terça, né? Esse perfil, ele mantém a calma, mantém o processo criativo, mantém o foco interpretativo, administrativo, sensível. O que dá para a gente perceber, então, desde o domingo, quando a Lua ingressou em Câncer, é que não temos, assim, aquele alvoroço, aquela agitação geral. As coisas parecem fluir de uma forma mais tranquila, assim. É lógico que quando a Lua transita em Câncer, ela tem bastante permeabilidade, né? Já pela configuração de Câncer ser o próprio domicílio da Lua, e a natureza também é a mesma, né? Fria e úmida. Então, isso vai criando uma permeabilidade ao entorno, tem uma pegada emocional, né? Bom, gente, o trígono, então, vai pegar a virada, né, de segunda para terça-feira. Na terça-feira, dia 14, então, depois que a Lua passa pelo trígono com o Saturno às 2h05, aí a gente vai ter um período fora de curso e a Lua ingressa em Leão, 7h47 da manhã. E muda um pouco o clima, né? Porque, primeiro, né, a Lua sai de um signo cardinal, vai para um signo fixo. E também o Sol é um signo do fogo, e no signo do fogo tem calor e tem secura. Então, a gente já tem uma mudança de clima bem perceptível, né? Quando a Lua transita num signo seco, para manutenção da rotina produtiva, é legal porque a gente desvia muito pouco, né? E no caso do Leão, ele tem mais empolgação, signo do fogo, então ele motiva mais, ele anima mais, ele vai trazendo um pouco mais de vibração geral e de velocidade, né? De maneira geral, é o que a gente tende a perceber, né? E também que fica bem legal na terça, né? Olha, para compensar a semana passada, né? Semana passada a gente teve uma sequência ruim ali. É que quando a Lua ingressar em Leão, como Vênus ingressou em Libra, ela vai chegar aqui ao sextil com Vênus. Então, gente, na terça vai ficar legal, né? Primeiro, a gente tem a Lua em Câncer ainda no trígono com Saturno, fica um pouquinho fora de curso, dá para relaxar na madrugada. Ingressa em Leão ali às 7h47, trazendo mais motivação, traz secura, vibração também, manutenção do clima. E quando for 9h10 da manhã, ela vai chegar ao sextil com Vênus. Esse é bem legal, ele é bem vibrante. Sim, se fosse no sábado, no domingo, a gente ia curtir bem aí para descontração, né? Mas como vai ser num período, no meio da semana, né? E bem no meio da manhã, 9h10 da manhã, a gente pode ter esse favorecimento num clima geral, né? Ele é alegre, ele é bem harmonioso, mas aí para as iniciativas acaba sendo super legal, né? Principalmente para as iniciativas do campo material, é muito bom. É bom também para plano artístico, para o processo criativo, pelo fato de Vênus ter uma relação criativa, mas a Lua está num signo seco, né? Já não tem aquela tendência tão criativa. Mas o clima é muito legal, então para as iniciativas vai ser interessante aqui na terça. Bom, gente, o que acontece na terça-feira, 9h10, né? Depois disso, na terça, a Lua não tem novos aspectos. E ela vai seguindo para uma quadratura com Mercúrio, só que a quadratura com Mercúrio vai acontecer só na quarta-feira, no início da manhã, às 6h41. Então, nós vamos ter a Lua na terça-feira, depois do meio da manhã, trazendo um pouco mais da apresentação da quadratura, principalmente quando for chegando mais para o final da tarde e início da noite, né? Porque aí ela já vai se aproximando cada vez mais do ângulo exato de 90 graus e ficar mais forte. E aí, o que a gente tem, então, ali do meio da tarde, da terça em diante, é um pouco mais de um perfil muito duro, né? Assim, ele é um pouco resistente, pode ser um pouco argumentativo, né? É porque vai pegar uma quadratura aqui com signos fixos,
e o Mercúrio em Escorpião, né? Ele próprio está ali junto de Marte, e essa configuração é uma configuração um pouco ríspida, ela é meio bruta, assim, né? Ela é um pouco dura, tá? Então, o que eu aconselho é, para a tarde da terça-feira, evitar marcar reunião, decisões importantes com alguém que você tenha que dialogar, principalmente quando houver diferença nas opiniões, né? Pode ficar um tema bem difícil. Para estudar também não é muito legal, né? E principalmente se as atividades que você estiver lidando forem muito técnicas e exigentes, assim, em pequenos detalhes e pontualidade, tá? Porque pode ficar muito difícil em você levar as coisas de maneira leve. Com a comunicação geral também, né? Eu penso que é um pouco emburrada, né? É uma configuração muito ríspida, assim, meio emburrada. Então é legal ter cautela, né, gente? Tá? Vou pegar um pouquinho disso. É na quarta-feira que a Lua vai chegar exatamente à quadratura com Mercúrio, como eu falei para vocês, né? Olha, essa quadratura aqui. E vai acontecer 6h41 da quarta, né? Então a gente vai pegar da tarde da terça até 6h41 da quarta esse perfil. E aí a Lua vai chegar, então, a quadratura Marte na sequência, né? Então, ela vem de quadratura Mercúrio, vai chegar a quadratura Marte, vai ser na quarta 12h49. Então, amanhã da quarta-feira ela vem um pouco ríspida, um pouco controladora, ela é difícil de fluir. E aí o que eu recomendo é você não lidar com atividades assim que sejam muito difíceis de solucionar em qualquer assunto. Para as iniciativas não é bom mesmo, né? Para nenhuma. Mas pensando em fator de rotina, lidar com atividades que dependem assim de um esforço prático é muito difícil, porque a gente tem o Mercúrio e Marte, um signo da água, é um signo fixo. Então, se encontra problemas no meio do caminho com esse perfil, é difícil sair. Ele fica cada vez mais enrolado, preso na complexidade, e eleva ao nível de nervosismo, já que o Marte aqui está muito forte, né? Uma quadratura em signos fixos. Então, evite aqui na manhã da quarta-feira lidar com atividades assim muito difíceis. Também se você tiver que lidar, por exemplo, com atividades burocráticas ou aplicar algum tipo de mudança, espere um pouquinho, tá? Pode ser uma mudança no procedimento cotidiano, mas espere um pouco. Essa quadratura não é boa, assim, ela tem uma indicação de problemas, né? Um excesso de nervosismo, um certo controle difícil de fluir, né? Uma rispidez aqui. Tá? Então, é um perfil robusto, um pouco nervoso no clima geral também, não é muito bom. Então, ficaremos atentos às notícias aí. Na última quarta, quando teve o aspecto entre Lua e Marte, teve uma explosão num restaurante aqui, né? Eu acho que de um dos apresentadores do MasterChef ali, né? Parece que um restaurante dele em São Paulo explodiu. Foi bem no dia que a Lua estava no aspecto de oposição a Marte, né? É sempre o contato de Lua com Marte acaba trazendo aí um pouco de dificuldade em todos os níveis, né? Seja no eletivo, no clima geral, no sentido previsional, né? Pega um pouco pesado, né? Não preciso nem dizer, né, gente, que para conversa não é muito bom, tá? Se você tiver que apresentar alguma reunião, algum projeto, alguma coisa, se puder marcar um outro dia é melhor, tá, gente? Pode até ter muita argumentação, assim, em torno de diferenças, assim, sabe? Tem dificuldade em conciliar, então, às vezes, você pode encontrar barreiras, assim, de muito controle, muitas dificuldades, né? Excesso de detalhes, por exemplo, né? É ruim. Bom, quarta 12h49. Depois disso, não teremos novos aspectos na quarta, mas a partir da tarde melhora, porque olha, a Lua vai seguindo para o sextil com o Sol. E aí ela tá no domicílio do Sol, vai dar uma mão e tanto aqui para o Sol. Aí já vai ficar mais legal. Aí fica bem leve, né? Só que, gente, isso aqui vai acontecer só na quinta-feira, na madrugada. Mas é bom, porque alivia a tarde da quarta, né? A noite da quarta também. O momento perfeito do sextil entre Lua e Sol é dia 16, quinta-feira, 2h06 na madrugada. Fica bom para iniciativas, então a tarde da quarta já melhora para as iniciativas, é só amanhã que vem com bastante tensão. A tarde já vai ficando mais leve, vai favorecer muitas atividades que dependem de um certo fator de autonomia, de liderança, atingimento de sucesso bem delimitado e definido. E também é muito fácil no clima geral, interação geral, né? O sucesso das atividades, né? De maneira geral, ele fica bem presente, né? Bom, é um fluir animado, né? Tem uma característica assim boa de um ânimo geral, de uma motivação, é um clima bom.
bem descontraído. Depois das 2h06 na quinta, a Lua vai ficar fora de curso até o meio da tarde, permanecendo em Leão, ela é bem vibrante, só que para a iniciativa já não vai ser bom, né? Porque a Lua estará fora de curso. Mas o clima geral vai ser bem motivado, assim, bem descontraído, ele é muito bom, bem agradável, né? Um fluido de fogo aqui, né? Com a Lua transitando em Leão. E a Lua vai ingressar no signo de Virgem às 16, no dia 16, quinta-feira, às 15h05, tá? E aí, quando ela ingressa em Virgem, muda um pouco o clima. O Virgem já é terra, né? Então ele vai fechar um pouco, não que fecha no sentido do mau humor, mas quando a Lua ingressa em Virgem, já tem uma tendência mais prática, né? Pela afluência da terra, né? Que tem frieza e secura. Mas não é um clima rígido, porque o Virgem é mutável, né? Então a gente tem eu diria que uma facilidade prática para as coisas do dia a dia. E olha, a Lua ingressa aqui em Virgem sem aspecto nenhum. Ela demora um pouquinho para o primeiro aspecto dela, que vai ser aqui com o Mercúrio em Escorpião, né? Não tanto, porque o orbe da Lua é 12 graus, né? Então ela não demora tanto assim. O Mercúrio está em 14, mas algumas horinhas, tá? Só que assim, o momento perfeito do aspecto entre Lua e Mercúrio vai ser na sexta-noite, lá para o final da noite, tá? Então, a Lua ingressa em Virgem 15h05 da quinta-feira e ela vai começando a se aproximar do aspecto com Mercúrio mais à noite. Então, o que eu recomendo ainda é que o restante da tarde da quinta-feira, para inícios, não fica legal, porque ela ingressa 15h05. Na verdade, a gente vai pegar a quinta-feira, basicamente até o início da noite, ruim para iniciativa, né? Porque a Lua passou pelo sextil com o Sol ainda em Leão na madrugada, fica fora de curso até 15h05, quando ingressa em Virgem, mas ingressa em Virgem sem aspecto, é só à noite que ela começa a se aproximar do aspecto de sextil com Mercúrio. Então, evitem a quinta-feira até o início da noite, desde o começo do dia até o início da noite, para as iniciativas, tá, gente? Porque vai ficar mais difícil, né? Mas o clima vai ser comum, né? Assim, né? Eu penso que para atividade cotidiana não é ruim, não. Vocês vão conseguir realizar as coisas. O clima também é simples, ele não tem nenhuma tendência assim esbravecida e nem é muito fechadona, né? É mutável. Então, os mutáveis eles movimentam um pouco, né? Vão sentir aí facilidade, né? Bom, gente, aí então, como eu falei para vocês, no dia 17 que a Lua vai ter o sextil com Mercúrio. Só que antes da Lua chegar ao sextil a Mercúrio, nós vamos ter uma quadratura entre o Sol e Júpiter, né? E olha, assim, é uma quadratura que para o Sol não é bom, né? As quadraturas não são boas nunca, né? Mas o Júpiter é mais pesado do que o Sol. Só que o Júpiter está exaltado e ele é um grande benéfico. Eu penso assim que nos assuntos do mundo, no que dependa de grandes líderes, isso pode ser indicação, às vezes, de alguma mudança de postura muito inusitada, né? De alguma liderança. Poderia ser, né? Não tem nada muito aqui que poderia ajudar ao Sol, né, gente? Aqui. O Júpiter está em Câncer, que não tem nada de relação com o Sol, nenhuma participação, nada aqui, né? E acaba não sendo assim excelente, não sendo muito bom para o Sol, né? Agora, isso pode ter indicação maior mesmo, né? Na relação do Sol com o Júpiter, como eu falei para vocês, envolvendo lideranças no contexto mais de mundo mesmo, né? De uma forma geral. Então, vamos acompanhando ali. Para o sentido eletivo, não é bom, é uma quadratura, esqueça, né? Sol representa sucesso, ele está num ponto de queda, tudo bem, está aqui ainda próximo do lote da fortuna, mas enfrentando Júpiter, grande benéfico, muito mais forte do que ele, né? Então não é exatamente bom. Eu aconselho, para o clima geral, você não tentar muitas coisas ousadas, nem aplicar mudanças muito grandes, pode ser mudança cotidiana, tá? Dá um passo de cada vez, fica atento com expectativas muito elevadas sobre as suas iniciativas, as coisas que você estiver realizando. Mesmo que Júpiter não tenha um tema de frustração, ele está numa quadratura com o Sol, então isso pode significar algumas expectativas não realizadas, né? Tem que ter atenção também, gente, com o fator de indulgência elevada, né? Às vezes, para se encontrar no meio do termo, acaba cedendo muito. Então, essa quadratura, ela tem uma relevância para o clima geral, assim como para as iniciativas já inadequadas, mas eu recomendo você ter cautela aí com os excessos
assim, das esperanças, né, e indulgência muito elevada, tal, assim, acaba sendo uma escorregada, assim, né, eu penso que ele é bem escorregadio aqui. Esse aspecto, né. Então cautela, o Sol se movimenta aproximadamente 1 grau por dia, então a gente vai pegar já desde a quinta essa influência, por isso que a quinta-feira nessa semana acabou ficando muito vaga. Não tá tão ruim como a quarta da semana passada, né, mas assim, ela tá muito vaga para as iniciativas e eu penso que é necessário ter atenção para a gente não escorregar mesmo, né, em tentativas muito grandiosas, querer abraçar as coisas que não tem controle, querer lidar com coisas maiores do que pode, né, tem que ter um pouquinho de cautela aqui, né. E como vai ser 2h43 na madrugada da sexta, é na quinta mesmo que nós vamos perceber, ou seja, quinta-feira tem um bom período de lua em leão fora de curso, lua em virgem ainda fora de curso um tempo, e o sol quadratura Júpiter mesmo, né. 2h43 da sexta, esse momento, e aí o que nós vamos perceber na sexta é mais o aumento da influência do sextil entre Lua e Mercúrio, que vai ser às 22h10. E olha, ele é bem cotidiano, então a sexta-feira vem como um dia interessante para realização concentrada mesmo, né? Parecido com o trígono que a gente teve no domingo, né? Enquanto a Lua estava ali no signo de Câncer, mas agora é um sextil com a Lua em Virgem. E a Lua está exatamente no ponto onde o Mercúrio tem domínio, né. E olha, a Lua está junto do lado sul aqui, né, gente. Então, para as iniciativas é legal ter cautela, né. Mas para o clima cotidiano e atividades práticas, eu penso que isso favorece a concentração, atividades analíticas, pesquisas bem profundas, estudos muito complexos, principalmente o fator criativo, assim, né, pegando o fator mais intelectual, né. É interessante, ele é um pouco fechado para a fala, né. Mas aí, assim, o que eu recomendo, então, é você ser cauteloso com iniciativas muito ousadas, né. Para a rotina é bom, né, para o dia a dia, assim, eu penso que ele é bem profundo, né, tem um perfil, assim, atencioso, né, tem uma atenção bem concentrada. Eu sempre falo que é procurar agulhar no palheiro e achar, né. Aqui fica bem interessante nesse sentido, tá. Aquelas atividades, assim, minuciosas, né, podem ficar interessantes. Não é um perfil muito bom para comércio, a não ser que você esteja lidando com alguma compra técnica, né, que precisa, assim, olhar, muitos detalhes, né, sabe aquelas compras de protocolos, assim, que você tem que ter alguma coisa que cumpra com todos os protocolos? Nesse sentido, mas para compra, assim, de mercado, vamos dizer não, né. Não é exatamente um perfil que não vai atrapalhar, né, mas ele não é aquele perfil solto, né, ele é muito concentrado, né. Bom, sexta-feira termina com esse aspecto, 22h10, aí a Lua vai chegar ao sextil a Marte, né, que é a sequência natural. Bom, o sextil de Lua com Marte, ela ainda vai estar aqui próxima do Nó do Sul, só que isso vai acontecer a 1h01 da madrugada. Se fosse no período útil do dia, a gente sentiria aqui até uma facilidade para manter o controle sobre as situações de realização prática, né? Ia ser bem assim no controle mesmo, né? Mas vai acontecer um e um. Se você estiver trabalhando ou em qualquer atividade, vai perceber esse domínio sobre a situação de uma forma geral, né? Fora isso, para quem estiver dormindo, eu não acredito que ele chegue a atrapalhar, porque o aspecto é fácil, acontece com signos frios, né? E a frieza ela é mais relaxante, né? Então eu penso que para dormir assim não é exatamente ruim. Mas, enfim, se fosse no período útil, a gente ia perceber melhor essa influência, né? Até para a tomada de algumas iniciativas mais delimitadas, assim, sabe? Mais pontuais, assim, poderia ser bem interessante. E aí, quando a Lua passa por esse aspecto, ela chega ao sextil a Júpiter, aí fica legal, aí é um perfil bom, é um processo qualitativo, mais do que para produção em grande quantia, né? E também ele é bom para questão do tema de prosperidade, mas não abusem, tá? A Lua está exatamente no ponto do detrimento de Júpiter, mas ele é bem seguro e eu penso que esse sextil ele tem um perfil altamente qualitativo. Na verdade, desde que a Lua vem passando pelo sextil com Mercúrio, sextil com Marte e a Lua também aqui no sextil com Júpiter, alimenta o quadro qualitativo. Então, a virada de sexta para sábado, na verdade, toda sexta e todo sábado tem uma facilidade para manter a qualidade, cuidar das coisas de um nível mais complexo, a fazer análises de maneira geral. Esse perfil é até bom para plano financeiro. Bem legal, né?
muito tranquilo, também um senso de justiça, de uma forma prática, uma capacidade mais beneficente também, processo criativo de uma forma mais, menos, inspirada, assim, né, aquela coisa muito evasiva, mas ele pode ser criativo e fértil também, num sentido mais moderado, um perfil muito bom. Aí depois disso atrapalha um pouco, gente, porque a Lua, que está transitando aqui no signo de Virgem, vai chegar a oposição a Saturno. Então, desde do início da tarde, 13h42, até às 18h10, ou seja, a tarde toda, né, nós vamos pegar essa oposição e ela é assim, se fosse também, eu penso que no período útil do dia, da semana, assim, poderia ser difícil para a produtividade, porque ela é muito lenta, ela é bem confusa e para pegar num ritmo muito ruim. Como ela vai acontecer na tarde do sábado, pode ser ruim para quem estiver trabalhando, né? Porque ela pode ser meio cansada, meio insatisfeita, sabe quando dá uma minguada, assim, no clima? Então ela pode ser um pouco disso, né. Mas se você não estiver trabalhando, eu penso que se você estiver relaxando em casa, talvez nem sinta muito disso. Ela é um pouco insatisfeita também, né, ela dá uma minguada geral no clima, né, gente, sim, uma baixada de poeira, assim, mas não é só de uma calmaria, a oposição é chata mesmo, né, então aqui é mesmo uma chatice, assim, que fica presente no ar, tá, gente. É o último aspecto dessa semana, vai acontecer às 18h10 do sábado, tá bom? Depois disso a Lua vai ficar fora de curso, porque aí depois ela já está em 26 de Virgem, depois disso ela não tem mais aspectos com nenhum ponto, e aí ela ingressa em Libra na próxima semana, tá bom? Mas a próxima semana a gente vai ter muitas coisas interessantes acontecendo, né? Já vamos começar com Mercúrio conjunção Marte, depois o Marte aqui vai chegar a trígono com Júpiter, o próprio Mercúrio vai chegar a trígono com Júpiter também, né? O Júpiter já está bem próximo do trígono a Saturno. Esse trígono, se você olha no software, ele marca como um trígono que não se realiza perfeitamente, né? Mas, gente, por minutos, eu considero ele partiu ainda, porque quando o Júpiter virar a direção para o movimento retrógrado, vai virar exatamente em 25 graus de Câncer e o Saturno vai estar em 25 graus de Peixes, né? Então, vai configurar um trígono forte. Então, o que a gente tem nas próximas semanas, né, são coisas interessantes, aspectos bons, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem o Mercúrio chegando à conjunção com Marte, é um pouco, aqui ele é um pouco agudo, né? Assim, ele é bem agudo, assim, até que não é tão legal. Mas aí, quando ele estiver também chegando, já próximo dos dois de trígono com Júpiter, Júpiter trígono Saturno, vai começando a ter uma nuance um pouco melhor aí nas próximas semanas, tá bom? Bom, gente, é isso então para essa semana. E se programem, né? Tem dias aí interessantes. Terça-feira, por exemplo, é um dia muito bom. Mesmo a quarta, né? Amanhã, que é um pouco mais tensa, mas do período da tarde já alivia um pouquinho mais. E atenção na quinta, porque fica muito vazia, né? Com todos os movimentos, né? Vai pegar a quadratura Sol-Júpiter também já mais forte. E é isso, então. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo aqui até o final. Não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Ótima semana para você, então. Até segunda.